Declaro aberta a reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça do dia 17 de outubro de 2018. Estando presente os vereadores Jorge Pittner, Marlene Soares Munhoz, Silmar Cardoso dos Santos, Eloí de Lourdes Ottoni e André Luiz de Oliveira. Solicito ao vereador André que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 16 de outubro de 2018. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de, mais uma vez, pedir a dispensa da leitura da ata, tendo em vista que todos os membros já têm. Coloco em votação a solicitação do vereador Jorge. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Coloco em votação a ata da última reunião. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Ata aprovada por unanimidade de votos. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 64 de 2018, de autoria do Executivo. Eu, como relatora dessa matéria, apresentarei meu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 64 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com garantia da União e da outras providências. Autor, chefe do Poder Executivo, relatora, vereadora Eloí de Lourdes Ottoni Pauloski. Relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa obter autorização do Poder Legislativo para a contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de até R$ 2.631.391,17. A proposição vem acompanhada de justificativa, solicitação de financiamento, memorando da assessoria de planejamento, minuta do projeto de lei, cronograma de desembolso, tendo sido solicitado o regime de urgência para o trâmite da matéria. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que esta não contém nenhum vício de constitucionalidade, porém não apresenta uma boa técnica legislativa, conforme dispõe a Lei Complementar Federal número 95 de 98, fazendo-se necessária a apresentação de emenda de redação. No que diz respeito à redação, a alteração é necessária a fim de adequar o projeto à técnica legislativa, sem alterar o conteúdo e o objeto do projeto. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária número 64 de 2018 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, Sala das Comissões, 15 de outubro de 2018. Eloí de Lourdes Ottoni, vereadora relatora. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentado contendo a proposta de emenda. Em discussão. Senhora presidente, então, para quem nos acompanha pelas redes sociais, pela internet, hoje a gente está discutindo aqui na Comissão de Constituição e Justiça a questão jurídica referente a esses projetos que tratam de empréstimos. Então, o prefeito está realizando novos empréstimos, há legalidade para isso, porém, há uma preocupação também, isso as outras comissões vão avaliar, com relação à dívida que vai ficar para o nosso município e para os próximos gestores que vierem. Esse não é o mérito hoje a ser discutido, somente a tramitação, se há legalidade ou não. Muito obrigado. Em discussão. Em discussão, senhora presidente.
O programa Avançar Cidades é um programa do Ministério das Cidades e que vem, através de empréstimo, ajudar as pequenas cidades a melhorar a infraestrutura. E o Executivo Municipal, atento a esses detalhes, está trazendo entre nós esses projetos e nós, com certeza, vamos fazer a nossa parte, ajudando para que nossa cidade obtenha essas melhorias, autorizando ao Executivo para que façam esses empréstimos e venha atender a necessidade do povo de Pitanga. Em discussão? Então, só para esclarecer, né, esse projeto já se encontrava na casa, ele veio global, né, todo o valor desses 5 projetos que serão discutidos hoje nesta comissão, ele havia vindo em um único projeto, mas por orientação técnica da Caixa Econômica Federal, ele teve que ser desmembrado nesses 5. Né, e eles vão compreender projetos de pavimentação asfáltica e calçamento em grande quantidade de ruas do nosso município. Mas o bairro com maior ruas que serão beneficiadas com esses projetos é o bairro da Vila Planalto, onde nós temos lá várias ruas que irão receber essa benfeitoria. Então, também sou favorável, né, que aconteça esse tipo de programa, né, até por ser empréstimo, como disse o vereador André, fica um pouco de ressalva, um pouco de medo, mas o município, ele sempre faz esses empréstimos a partir do momento que o seu setor de contabilidade, o seu setor financeiro avalia e identifica que ele possui essa capacidade de endividamento. E ela não é uma análise feita no momento que nós nos encontramos, é uma análise que ela é feita projetando os anos vindouros, né? Porque esse é um programa que vai ter uns 10 anos para se estar fazendo o pagamento. Então, a capacidade de endividamento do município hoje permite isso, né? Por isso que foram enviados esses projetos, foram realizados esses projetos para que a nossa cidade, as ruas de nossa cidade recebam essa pavimentação. Em discussão? Em discussão, senhora vereadora, assim, é muito preocupante os empréstimos. Eu vejo outros municípios com emendas federais, prefeitos que têm uma ligação muito forte com Brasília, municípios fazendo asfalto, fazendo calçamento, sem fazer empréstimo, com emendas federais. Então, a gente precisa analisar também isso daí, tentar reunir os 3 deputados federais mais votados em Pitanga, e começar a trabalhar com emenda de bancada, que o município de Pitanga nunca recebeu emenda de bancada, para que as coisas melhorem aí, para que nós não deixemos aí a cidade endividada aí, sem sequer comprometendo aí o funcionalismo público para o futuro, sem ter uma condição de prever como vai ser as ações econômicas que virão aí no nosso país. Então é muito complicado essa questão de empréstimo, muito preocupante. Obrigado. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa, com a emenda apresentada pela relatora, e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 65 de 2018, de autoria do Executivo. Solicito ao vereador Jorge, relator desta matéria, que apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 65/2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com garantia da União e da outras providências. Autor, chefe do Poder Executivo. Relator, vereador Jorge Pittner. Trata-se do projeto de lei ordinária de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa obter a autorização do Poder Legislativo para a contratação de operação
de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2.415.205,07. A proposição veio acompanhada de justificativa, memorando da assessoria de planejamento, minuta do projeto de lei, cronograma do desembolso do CORQUIS, tendo sido solicitado o regime de urgência para o trâmite da matéria. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise do voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais e regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal 95/98, sem prejuízos. Recomendo à Comissão de Finanças e Orçamento que convide o secretário de Administração, a secretária da Fazenda, para que prestem esclarecimentos sobre a aplicação, a viabilidade da contratação desses empréstimos de taxas e de juros, onde serão aplicados tais recursos, e com relação ao regime de urgência. Não vejo motivo para tal pedido. Sugiro ao autor que siga os critérios legais estabelecidos para tal requerimento. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária 65/2018 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, Sala das Comissões, 15 de outubro de 2018, vereador Jorge Pittner, relator. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentado. Peço a palavra, senhora presidente. Na realidade, esse pedido que eu estou fazendo aqui serve para todos os 5 projetos aí de contratação de empréstimo, na realidade. Eu acho que seria muito importante a presença na Comissão de Finanças e Orçamento, até o vereador Sidney, que se faz presente, faz parte dessa comissão, para que nós tiremos as nossas dúvidas e, quando for a plenário esses projetos, porque nós estamos hoje julgando esses projetos na questão de tramitação, como falou o vereador André e a Vossa Excelência, vereador Eloy. Cabe a nós, na realidade, exalar todo o que é possível dentro desses empréstimos, aonde vai ser investido, de que forma, a viabilidade, os juros, a quantidade de pagamento que tem no projeto, mas nós gostaríamos de ouvir da parte da secretária da Fazenda, da parte do secretário de Administração, todos esses questionamentos, porque é um valor razoavelmente considerável, vai engessar o município futuramente, na realidade, são 11,5 milhões, e cabe a nós tirar todas as nossas dúvidas ainda nas comissões ainda. Mas serve esse pedido meu, que seja feito ofício, eu peço para a comissão futura, que já seja elaborado esse ofício e que venha e que esteja a presença de todos os vereadores nessa casa, para que esse pedido tenha validade a todos esses projetos que são esmiuçados em 5, de 11,5 milhões em 5 projetos. É isso aí, senhora presidente. Em discussão? Em discussão, senhor presidente. Quero parabenizar o colega vereador Jorge, muito bem observado, muito bem analisado esses detalhes. E adiantar que está aqui presente o presidente Oswaldo, da Comissão de Finanças e Orçamento, eu como membro também dessa comissão, e o colega vereador Sidney, já podíamos deixar agendado para a próxima reunião dessa comissão, a gente já fazer esse trabalho, que os demais colegas das outras comissões já ficavam convidados. Né? É muito importante que a gente venha ter essas informações mais detalhadas, como citou o colega vereador Jorge. Em discussão ainda, senhor presidente, eu não tinha visto a presença do vereador presidente, o vereador Oswaldo,
Obrigado pela presença. Mas eu acho que, como falou o líder do governo, o vereador Silmar, é muito importante, na realidade, porque nós tiremos todas as nossas dúvidas ainda nas comissões. Que quando for a plenário esse projeto aí, nós já teremos segurança da posição de cada vereador no seu voto aí. Em discussão? Em discussão, vereador Jorge, também lhe parabenizo pelo relatório. Acompanho Vossa Excelência em tudo que foi dito anteriormente, os nobres colegas dessa casa. E espero mesmo que venha alguém do Executivo fazer as explicações que estão sendo solicitadas pela Câmara, porque a gente sente muita dificuldade nesse sentido. E se é uma coisa tão importante, vem em regime de urgência, vem para que a Câmara analise rapidamente, eu acho que é um dever do Executivo vir aqui prestar um esclarecimento. Por mais que os secretários que o vereador Jorge citou são todos da família do prefeito, mas, infelizmente, alguém vai ter que nos dar um esclarecimento. Melhor mesmo seria se o prefeito viesse aqui e nos explicasse suas razões e seus motivos. Eu acho que seria um grande passo para essa casa. Muito obrigado. Em discussão, senhor presidente. Em discussão. Eu faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Vou pedir uma palavrinha. Pessoal, com certeza nós já estaremos fazendo esse pedido na nossa comissão para a próxima reunião. E eu gostaria também de chamar a presença de todos os vereadores, né, para nós discutirmos isso e ver as propostas, viabilidades. Então, estarei fazendo esse ofício em nome da nossa comissão e marcaremos a data aí, assim que a gente formará o convite para vocês todos também. Muito obrigado. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado. Os que forem contrários, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 66 de 2018, de autoria do Executivo. Solicito que a vereadora Marlene, relatora desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária número 66 de 2018, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com a garantia da União e da outras providências. Autor, o chefe do Poder Executivo, relatora a vereadora Marlene Soares Munhoz. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa a autorização do Poder Legislativo para a contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de até R$ 1.839.242,72. A proposição veio acompanhada de justificativas, solicitação de financiamentos, memorandos de assessoria de planejamento, minuta de projeto de lei, cronograma de desembolso e CROCS, tendo sido solicitado o regime de urgência para o trâmite da matéria. Consta também informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifico que esta não contém nenhum vício de constitucionalidade, porém não apresenta uma boa técnica legislativa, conforme dispõe a Lei Complementar Federal número 95 de 1998, fazendo-se necessária a apresentação da emenda à redação. No que diz respeito à redação, a alteração é necessária a fim de adequar o projeto à técnica legislativa. Sem alterar o conteúdo e o objeto do projeto, assim tenho que o projeto de lei ordinária de 66 de 2018 reveste-se de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa.
razão pela qual eu opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, Sala das Comissões, 15 de outubro de 2018, vereadora Marlene Soares Munhoz, relatora. Em emenda de redação 1, redijam-se assim o valor por extenso estampado no artigo 1º, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, R$ 1.839.242,72. Justificativa. Conforme já mencionado no voto da proposição, faz-se necessário a apresentação emenda a fim de corrigir a grafia por extenso do valor estampado no artigo 1º. Sala das Comissões, 15 de outubro de 2018. Marlene Soares Munhoz, vice-presidente e relatora. Obrigada, vereadora Marlene. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentados, contendo a proposta de emenda. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado. Os que forem contrários, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa, com a emenda apresentada pela relatora, e o voto da relatora passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 67, de 2018, de autoria do Executivo. Solicito que o vereador Silmar, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinária, número 67, de 2018, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com garantia da União e da outras providências. Autor, o chefe do Poder Executivo. Relator, vereador Silmar Cardoso dos Santos. Relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa obter autorização do Poder Legislativo para a contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 2.337.669,31. A proposição vem acompanhada de justificativa, solicitação de financiamento, memorando de assessoria de planejamento, minuta de projeto de lei e cronograma de desembolso, tendo sido solicitado o regime de urgência para o trâmite da matéria. Consta também a informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade e tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifique que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal número 95 de 98. Sem prejuízos, recomenda à Comissão de Finanças e Orçamento que convide o secretário da Administração e o secretário da Fazenda para que prestem esclarecimento sobre a aplicação e a viabilidade da contratação destes empréstimos, taxa de juros e onde serão aplicados tais recursos. Com relação ao regime de urgência, não vejo motivos para tal pedido. Sugiro ao autor que siga os critérios legais estabelecidos para tal requerimento. Assim, tenho que o projeto de lei ordinária 67 de 2018 reveste de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, Sala das Comissões, 15 de outubro de 2018. Vereador Silmar Cardoso dos Santos, relator. Obrigada, vereador Silmar. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentados. Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação.
O vereador que for favorável permaneça sentado, os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 69 de 2018, de autoria do Executivo. Solicito que o vereador André, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei ordinário número 69/2018. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município de Pitanga. Autor, o chefe do Poder Executivo. Relator, vereador André Luiz Oliveira. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo que visa obter autorização do Poder Legislativo para a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.336.100,32. A proposição veio acompanhada de justificativa de memorandos da Secretaria de Administração, da Secretaria da Cidade, a Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Educação e Cultura, tendo sido solicitado regime de urgência para o trâmite da matéria. Consta também a informação jurídica da Procuradoria desta Casa. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade de tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da proposição apresentada, verifique que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Para ressaltar que, para a abertura de crédito suplementar, foram indicados os recursos para suportar as despesas, cumprindo-se a exigência do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal número 95/98. Assim, tenho que o projeto de lei ordinário 69/2018 reveste de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação. É como voto, sala das comissões, 15 de outubro de 2018. Vereador relator, André Luiz Oliveira. Obrigada, vereador André. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentado. Em discussão, senhora vereadora, então, esse é um projeto de lei na qual o prefeito busca crédito suplementar para algumas secretarias, o que, assim, a questão jurídica, mérito, tudo, ela é legal, mas há aqui um descompasso administrativo referente a cuidados básicos com o orçamento. E isso é preocupante. Toda hora, tramitação, regime de urgência, para suportar aí contas que estão estouradas. Muito obrigado. Em discussão? Algum vereador deseja apresentar relatório em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado, os que forem contrários se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Na pauta da reunião, o projeto de lei número 19 de 2018, de autoria do Legislativo. Solicito que o vereador André, relator desta matéria, apresente seu relatório e voto. Comissão de Constituição e Justiça, emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinário número 19/2018. Dispõe sobre o regime de concessão de diárias e de adiantamento na Câmara Municipal de Pitanga. Autor, mesa diretora. Relator, vereador André Luiz Oliveira. Relatório. Trata-se de emenda modificativa de autoria do vereador Fabrício Duarte Olof, que visa alterar o caput do artigo 6 do projeto de lei ordinário número 19/2018, de forma a elevar o limite de diárias anuais para até 24. A emenda veio acompanhada de impacto orçamentário e recebeu parecer favorável na Comissão de Finanças e Orçamento. Análise e voto. Nos termos do inciso 1 do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pitanga, compete à Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se para efeitos de admissibilidade de tramitação sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa das proposições. Em análise da emenda apresentada, verifique que não há nenhum vício de constitucionalidade e legalidade capaz de prejudicar o seu andamento nesta Casa. Ademais, toda a estrutura do projeto obedece aos ditames da Lei Complementar Federal número 95/98. Assim, tenho que a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinário 19/2018 reveste de boa forma constitucional, legal e de boa técnica legislativa, razão pela qual opino favoravelmente a sua tramitação.
Como voto, sala das comissões, 16 de outubro de 2018, vereador André Luiz Oliveira, relator. Obrigada, vereador André. Coloco em discussão o relatório e o voto apresentados. Em discussão, senhora presidente, então esse projeto, essa emenda, na verdade, modificativa, número 1, ao projeto de lei ordinário número 19 de 2018, ela altera o mínimo de diária dos vereadores de 12 para 24. A legalidade jurídica, a lei permite que isso seja feito, mas eu já vou adiantar aqui. Hoje é a Comissão de Constituição e Justiça, mas eu sou o contrário a esse número de diárias, porque penso que nós temos que gastar o mínimo possível para que nossa população tenha os retornos que são necessários. Acho que a gente tem propriedade para falar disso. Os números mostram a redução dos gastos comparados com o mandato anterior, e a gente tem todo o cuidado aí para não extrapolar valores. Muito obrigado. Em discussão? Então, esse projeto é de iniciativa do Legislativo, né, já é do conhecimento de Vossas Excelências que a Câmara foi notificada, né, e sugestão do Ministério Público que se colocassem o número de diárias para as viagens, né, das equipes, dos vereadores, dos assessores desta casa. Então, por isso, né, no primeiro momento, ele passou com 12 diárias de máximo, né, e através dessa emenda está se ampliando para 24 o número de diárias disponível ano para os vereadores e assessores desta casa. Em discussão ainda. Em discussão, senhora presidente. Eu não li muito esse projeto, na realidade, mas vejo que essa emenda vai acabar ultrapassando o valor que o MP está nos alertando, na realidade. Então, eu vejo que seria desnecessário, no meu posicionamento, desnecessário essa emenda. Mas o projeto está apto à tramitação e no plenário eu sou contrário a duplicar esse valor aí. Meu posicionamento que em plenário sou favorável à tramitação, mas em plenário eu sou contrário. Em discussão? Algum vereador deseja apresentar voto em separado? Verificando que nenhum vereador deseja apresentar relatório em separado, coloco em votação. O vereador que for favorável, permaneça sentado. Os que forem contrários, se manifestem levantando. Aprovado por unanimidade de votos. Não havendo discordância, a comissão declara que a matéria está apta a seguir seu trâmite nesta casa e o voto do relator passa a ser o parecer da comissão. Com relação ao projeto número 62, que na última reunião nós pedimos interrupção do prazo, foi feito ofício solicitando que compareçam da administração pública para explicações na próxima reunião ordinária desta comissão, que acontecerá na próxima terça, dia 23. Então, todos sabedores, conhecedores que o convite, né, foi encaminhado para esse dia eles estarem presentes para que a gente possa sanar as dúvidas com relação ao projeto de número 62. Ainda em tempo, nós aprovamos a tramitação dos projetos de empréstimo, na realidade. E o primeiro projeto que veio inteiro seria de 11 milhões e meio. Só ratificando, não são 11 milhões e meio que nós estamos passando. Ele está chegando a quase 14 milhões. O valor real de todos os projetos que tem aí, ele chega praticamente a 14 milhões, não a 11 milhões e meio. Em tempo ainda. Esse cálculo, senhor vereador, usando o projeto de número 69, os 4 milhões do projeto de suplementação que o vereador André... Esse projeto de suplementação, ele não é uma abertura de empréstimo. Ele não entra nesses 11 milhões dos empréstimos. A suplementação é um outro tipo. Então, se não entrar, daí ele não... Isso, não. Esse projeto número
69. 69, É 4 ele mil. não entra, ele não é abertura de crédito, contratação de crédito. 4.336.000. Isso, é um projeto e 100. de... Só um minutinho. É um projeto de suplementação de valores. Só para a gente ter... R$4.336.100,32. Isso, ó. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, mas não é contratação Isso. de financiamento junto à Caixa Econômica. É bom que fique claro, então. Isso, bem esclarecido. É bom que fique claro. Tá, Tá? obrigado. Obrigada, vereador Jorge. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente reunião. Bom dia a todos.